Hoje nós vamos poder conversar sobre um assunto que tem me ocupado, né? Eu vou usar essa expressão me ocupado porque geralmente algum assunto chega em mim e fica voltando na cabeça, e como bom taurino eu sinto que eu fico ruminando, como se eu descesse, subisse, descesse, subisse, e eu estivesse elaborando, eu estou de fato elaborando essa questão. Me apareceu uma pergunta que é sobre as relações parentais na pandemia, então sobre paternidade, paternagem nessa situação de pandemia do Covid. Eu fiquei achando curioso pensar sobre esse ponto de vista. Sempre pensar a paternidade tem sido frequente, porque eu estou numa experiência com o José, né? O José está com 6 anos, é meu filho, e ele está me puxando várias questões, né? O José é filho único, está numa casa de adultos, nessa experiência de pandemia, e recentemente ele começou a fechar as portas da casa, o que me preocupou bastante, porque virou um comportamento repetitivo. Me preocupou menos quando eu vi que não é uma questão de sofrimento, se fica aberta, virou uma coisa do comportamento dele, mas me preocupou, e eu fiquei pensando nessa experiência de outros pais, nesse momento, né? Pelo convívio, porque eu acho também, de fato, nessa idade dele, 6 anos, eu estou tendo uma oportunidade de conviver com ele numa intensidade que não era o meu hábito, porque ele ficava muito tempo na escola, ficava 6 horas, tinha tempo de ir e voltar, eu estava trabalhando. A gente tinha um espaço de convivência, um tempo de convivência mais definido, e normalmente era final do dia, final da tarde, começo da noite. Começar a conviver com ele todo dia de manhã é uma novidade que a pandemia trouxe, né, com essa frequência. Faz 4 meses que a gente está vivendo isso. Quando ele começou a fechar a porta, eu entendi que ele estava fazendo uma coisa que a gente está fazendo, que é isolamento. De fato, a gente está de portas fechadas, e ao mesmo tempo apareceu uma questão da minha função de proteção, né? Como eu estava me comportando em relação ao fato de ter um perigo externo, ou em outras pessoas, ou externo de casa, que é a presença do vírus, que é esse momento social do medo, das pessoas também mudando as suas vidas em função da situação do vírus. Como ele estava recebendo essa informação, como ele estava entendendo o que estava acontecendo, e como era o meu papel como pai de proteger ele dessa experiência. Então, eu fui nessa coisa da função paterna nesse lugar, né? Eu tenho que dar sustentação emocional para ele, lidar com a experiência. Isso me parece, pelo menos intelectualmente, a forma mais correta de lidar com isso. Apoio emocional para ele. Mas, de fato, eu fico convidado a que ele viva num mundo que ele não precisa lidar com essas situações. Fico dividido e fico impotente. E eu acho que me deu uma sensação de impotência. No meu caso, porque minha mãe mora comigo, é uma senhora, e o meu filho mora comigo, que é uma criança de 6 anos, e a gente, para proteger minha mãe, também teve que fazer coisas, mas o quanto isso também piorou a qualidade de vida dele. E o quanto eu me responsabilizo por isso, por não dar conta de criar uma condição de maior segurança. Nesse lugar da paternidade. Eu acho que a paternidade, o homem fica muito acionado na questão de prover, né? Eu lembro que me chamava a atenção isso no consultório. Alguns homens mais tranquilos em relação na sua relação com o dinheiro, quando nasce o filho, mudam, né? E ficam mais sensíveis a essa questão, porque
tem um apelo no homem de prover, coisa do caçador, de trazer a comida para casa, o pão para casa, né? As falas sobre isso. E, por outro lado, a questão do ambiente seguro. Eu entendo aí, né, as imagens que me povoam sobre a paternidade. Eu me lembro muito dessa cena, né, construída, que é um pai com o filho mostrando o mundo. E essa fala que a mãe dá a vida e o pai mostra o mundo. Mostrar o mundo, mostrar várias possibilidades, perceber a criança com desejos e podendo buscar a satisfação desses desejos internos em várias experiências que o mundo pode prover. Só mostrar não é o suficiente. É o apoio que o filho precisa para poder experimentar. E para poder errar, e para poder acertar, e para poder construir um repertório pessoal de experiências. E a necessidade do apoio emocional para viver essa experiência. E como isso fica nesse momento que a gente tem um mundo que está imerso em medo. Medo da morte, medo do autossustento, medo de dar conta de passar por essa crise, de ter condições materiais, de fato, de passar por essa crise e de ter condições emocionais de passar por essa crise. Foi uma reflexão que eu fiz em mim sobre a minha paternidade. Na minha experiência agora de pandemia, eu me senti muito impotente. Isso me deu uma certa falta de vitalidade, né? Que eu acho que agora eu estou tentando aí resgatar essa vitalidade e criar caminhos para isso. Então, paternidade é um assunto que eu tenho pensado bastante, tenho falado bastante sobre isso. Eu acho que hoje, agora, foi um olhar sobre paternidade, mas eu quero falar mais sobre isso, quero escutar mais sobre isso. Então, a minha ideia é fazer mais vídeos sobre paternidade. Hoje foi um começo desse assunto. Eu acho que é um assunto imenso, né? Eu acho que é um assunto pouco conhecido. A paternagem, estar presente no cuidado do filho, e a paternidade, ser pai, eu acho que são situações diferentes e eu posso pensar nesses dois temas e quero falar mais sobre esse assunto. Então esse é um vídeo de abertura para falar sobre paternidade. Pretendo também falar sobre maternidade e pretendo também falar sobre a minha percepção do nascimento de uma família, que eu acho que é sempre maravilhoso poder assistir. É uma oportunidade incrível, sensacional, que me gera várias reflexões, que me toca, que me comove, que mexe comigo. A construção da família, o nascimento da criança, a paternidade, a maternidade, as relações familiares que vão se estruturando a partir disso. Então eu convido vocês a assistirem aí uma série de vídeos que eu pretendo fazer sobre isso. Muito obrigado.